Guerreiros em Debate. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados, 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, bicampeão do Mundial de Vôlei, campeão da Supercopa de Vôlei. Sada Cruzeiro nas últimas semanas aí fazendo bonito, em 10º lugar no Brasileirão, buscando a vaga no G4 ou no G5 na próxima edição da Libertadores. Esse é o grande objetivo do Cruzeiro nas próximas rodadas. Eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso programa lembrando que o Guerreiros em Debate é um oferecimento da loja.guerreirosgramados.com.br, onde você pode adquirir produtos oficiais do Cruzeiro, com comodidade de não sair de casa e também desconto no boleto bancário, além, é claro, da linha de camisas do Guerreiro dos Gramados. Tudo isso e muito mais você confere na loja.guerreirosgramados.com.br. Eu começo o programa saudando aqui os nossos ouvintes que podem participar com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Então você manda o seu recadinho aí pra gente no Twitter. Hashtag RádioGDG, né? Você pode mandar a hashtag no início, no meio ou no final do seu recado, não importa a ordem. Usou hashtag RádioGDG, ela aparece aqui pra gente, você interage, compartilha com a gente as suas informações, ajuda a construir o nosso debate. Ou então o outro caminho é pelo Facebook, ou pelo Google Plus, ou pelo Instagram do Guerreiro dos Gramados, por exemplo, facebook.com/Guerreiro dos Gramados. Ao longo do programa a gente vai subindo alguns postzinhos com os assuntos que a gente estiver debatendo em relação na construção do programa de hoje. Você vai mandando, interagindo, mandando também a sua pergunta. Pode participar então pelo Twitter com hashtag RádioGDG, ou então os postzinhos no Facebook, no Google Plus, ou no Instagram do Guerreiro dos Gramados. Eu quero agora também agradecer aqui a produção e direção do Sidney Júnior, colocando a gente no ar hoje, participando também com a gente no nosso debate. E, claro, começar o nosso programa rendendo a vitória do Cruzeiro nesse domingo sobre o São Paulo no Mineirão. O Cruzeiro completou 10 jogos de invencibilidade no campeonato. A briga pela Libertadores ainda é muito difícil. O Cruzeiro ainda tem um caminho muito grande a percorrer até chegar aos adversários. Também a necessidade de praticamente vencer todos os seus jogos, já que mesmo vencendo, o Cruzeiro não tem garantias que chegue ao G4 ou ao G5, caso o Santos vença a Copa do Brasil. A disputa é acirrada, é apertada e principalmente é difícil para o Cruzeiro. Mas eu quero saber do meu parceiro aqui, Pedro Henrique Paraíso, qual a opinião dele, especialmente pensando nas atuações do Cruzeiro. Dá para acreditar ainda que o Cruzeiro está nessa briga pelo G4 ou G5, Pedro? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Sidney. Bom, é bem arriscado falar que o Cruzeiro ele pode chegar a disputar a Libertadores do próximo ano. Chances matemáticas ainda existem e principalmente existem as chances pelo futebol que o time tem apresentado nas últimas rodadas. Já são 10 partidas sem derrota, já é um aproveitamento de mais de 60%, com o Mano Menezes no comando. Então, assim, a esperança existe, o sonho existe, só que a gente não deve ficar baseado, a gente não deve ficar chateado se esse sonho não se concretizar, se essa vaga na Libertadores não vier. Porque a função de Mano, quando ele chegou em setembro, todo mundo sabia, todo mundo aqui, até na própria rádio GDG, até nos comentários do Twitter, nos comentários do próprio site, era bem taxativo. Mano veio para, em 2015, tirar o Cruzeiro da ameaça de rebaixamento. Conseguiu tirar, o Cruzeiro já abriu mais de 10 pontos da zona de rebaixamento. Só que aí as ambições foram ficando maiores após cada rodada, após cada boa atuação, após a análise do time, após a esperança que os torcedores depositaram na equipe. No decorrer dos jogos, as expectativas foram aumentando. A gente meio que ficou primeiro aliviado com esse fim dessa ameaça de rebaixamento, e depois a gente começou a traçar objetivos maiores. Esses objetivos incluem o G4.
se você não briga para não cair no campeonato, ou você tá lá no meio que não vale nada, ou você tá brigando pelo G4. Então o Cruzeiro já tá lá no meio da tabela, tá disputando aquele meio lá, não tá fazendo nem tanto faz para cima ou para baixo ali, não faz muita diferença. Mas a partir da disputa do G4, o Cruzeiro, quando começou a ganhar jogos importantes, quando começou a ter atuações consistentes, a torcida foi no embalo e começou a colocar esperança na equipe. E é importante, João, é importante que a torcida jogue junto com a equipe, continue a jogar junto, porque temos um 2016 que esse sim dá esperança para o torcedor, dá muita esperança para o torcedor, porque o planejamento tem sido feito de uma forma diferente do que foi feito nessa temporada de 2015. Já tem profissionais muito competentes já trabalhando desde o mês de setembro, já para montar um bom elenco para o ano que vem. Já estão sendo estudados nomes, já estão sendo estudados quem vai ficar, quem vai sair, quem pode ser usado como moeda de troca. Então a equipe de diretores, o próprio treinador já está traçando um planejamento todo para o próximo ano. E esse planejamento passa muito por essas últimas rodadas, por essa sequência do campeonato. O Cruzeiro tem que lutar sim para apresentar um futebol ainda melhor do que vem apresentando. É difícil apresentar, mas o time ainda tem condições de melhorar. A gente pensava com o Luxemburgo que a gente não via melhora no Cruzeiro, mas hoje a gente vê o Cruzeiro ainda muito bem e a gente ainda olha e ainda vê que esse time ainda tem potencial para melhorar. Como é que as coisas mudam rápido em 60 dias. E a gente espera que o 2016 seja realmente esse ano, mas para o final do ano as expectativas, elas, embora estejam altas, é melhor a gente não se pautar por elas, João. Pedro, acho que o torcedor tem que entender uma coisa nesse momento. O Cruzeiro do Mano Menezes, a não ser aí que perca os 4 últimos jogos, o que eu acho improvável, mas o Cruzeiro do Mano Menezes terminará com um aproveitamento de G4. Né? Tende a terminar o campeonato com aproveitamento de G4. Mesmo que não vença todos os jogos, por exemplo. Se vencer todos os jogos, o Cruzeiro do Mano Menezes vai terminar com aproveitamento de título. E ele esclarece uma coisa, né? Uma grande discussão dentro do Rio do Cruzeiro esse ano era sobre o potencial do elenco do Cruzeiro. Ou seja, até onde o Cruzeiro poderia chegar após a eliminação para o River Plate na Libertadores, a saída do Marcelo. Muita gente começou a falar que o elenco era fraco, que era time para brigar por rebaixamento mesmo. Essa análise do elenco do Cruzeiro esse ano foi absurda. Tudo bem, o Cruzeiro errou demais em 2015. Errou, por exemplo, na política de contratações. Jogadores que chegaram não ficaram e evidentemente não dariam certo, como era o caso do Seymour, do Riascos. Mas existia a base de 2013 e 2014. Né? Mas saiu muita gente. Mas jogadores importantes, Fábio, Ceará, Bruno Rodrigo, Manuel, o Henrique, o William. Essas peças estavam aqui, eram peças de um time bicampeão brasileiro. De repente, o Marcelo Oliveira não tinha mais mérito no bicampeonato, esses jogadores não tinham mais mérito, eram jogadores ruins, e aí tudo ficou como se fosse mérito exclusivo do Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Lucas Silva, né? Que é muito pouco. O Cruzeiro tem um elenco qualificado, tem um elenco com boas peças, evidente com alguns problemas, né? A gente nota que determinadas funções o Mano Menezes tem dificuldade na hora de acionar um jogador ou outro. Por exemplo, na condição ali de meia armador, o camisa 10, o Cruzeiro tem muitos meias agudos que buscam jogadas laterais, mas o articulador em falta. O Ariel Cabral chegou e qualificou a transição do Cruzeiro, e o Cruzeiro tem aí, se o Cruzeiro não for a Libertadores, o que é o mais provável, a gente tem que entender isso, o Cruzeiro tem aí, os institutos que botam o Cruzeiro com 1% de chance de Libertadores, eles arredondam. As chances são inferiores a 1%. Muito difícil o Cruzeiro e a Libertadores. Agora, o Cruzeiro não conseguindo a Libertadores, para mim fica claro, né, que alguns erros aconteceram ao longo do ano e geraram esse impedimento. Por exemplo,
a política de contratações no início do ano, com alguns erros, e não ter escutado ali o Marcelo Oliveira em relação às peças que ele pedia, como camisa 10, a contratação do Vanderlei Luxemburgo, né, que foi equivocada e era nitidamente equivocada pelos últimos trabalhos que ele tinha realizado também. Diante disso, né, a gente pode concluir que um Cruzeiro que errou demais pode ter certeza de que é necessário e de que é possível conquistar aí um 2016 mais vitorioso, um 2016 mais forte, porque a base para chegar nesse 2016 com mais força me parece que está já construída. Um ajuste ou outro para o Cruzeiro ter uma temporada melhor no próximo ano, não acha, Pedro? Sem dúvidas, João, sem dúvidas. O Cruzeiro, a evolução que o Mano trouxe para o Cruzeiro, ela é sensacional, João. É uma melhora nítida, uma melhora absurda do que a gente via do Cruzeiro do Luxemburgo. É uma melhora na questão de posicionamento, uma melhora na questão de consciência tática, de disciplina tática, uma melhora até no desempenho dos próprios jogadores. O Mano, ele mostra a cada dia que ele conhece o elenco que tem. Que mesmo com as limitações, esse elenco do Cruzeiro ele é limitado. Ele tem algumas falhas por exemplo, o Cruzeiro precisa mais, como você citou, de um meia. Podia ter um meia mais clássico, um meia mais passador, outro jogador como o Ariel Cabral para jogar com ele, mais um pouquinho avançado, que ele joga mais vindo de trás. E no caso, João, poderia ter mais um jogador desse tipo, poderia ter mais um jogador um jogador mais incisivo na questão de um centroavante um pouco que tivesse um pouco mais de eficiência, embora o Damião tenha entrado e marcado seus gols, mas um centroavante que não precisa de menos bolas para fazer gols. O Cruzeiro tem algumas deficiências, só que o treinador demonstra conhecer a equipe no momento em que ele consegue tirar o melhor de cada jogador. Ele consegue pegar um Williams que começou bem no Cruzeiro, depois teve uma queda de produção, jogando pelo meio, jogando de primeiro volante. Aí ele pega esse mesmo Williams e joga ele mais aberto para o lado direito, uma coisa que nenhum torcedor celeste ia imaginar. Mas ele pegou o Williams e colocou mais aberto pelo lado direito, deu um pouquinho mais de liberdade para ele sair, jogando às vezes como um ponta. E ele tem saído bem, tem primado pela segurança. O Cruzeiro é muito seguro nos passes, sempre tem jogador perto para passar a bola, sempre tem uma opção mais fácil de passar, não precisa o Manuel pegar a bola e tentar aqueles passes longos ou aquele balão para frente, estourar a bola para frente. Não, sempre tem um jogador perto para receber, sempre tem movimentação, sempre tem marcação sob pressão. Isso tudo vem do trabalho do treinador, tudo vem do treinamento que não existia com o antigo treinador. Tudo isso vem com um trabalho diário, trabalho de observar onde o jogador pode render mais. A Arrascaeta ontem, ele fez uma partida excelente. Considero que ele fez uma partida excelente. Jogou pelo meio, a maior parte do tempo ele estava muito posicionado pelo meio. Mas ele tinha liberdade de aparecer em qualquer ponto do campo. Ele aparecia pela ponta esquerda, jogava com o Gabriel Xavier. Às vezes ele estava lá do lado direito com o Williams. Às vezes ele aparecia no meio para finalizar. O Williams saía e ele entrava para finalizar. Então o time tem um padrão de jogo. E mesmo com as suas limitações, ele tem um esquema definido, tem um padrão tático definido, tem um treinador que conhece cada peça e consegue tirar o máximo de cada peça que tem, João. Eu acho isso também, Pedro. E a gente tem notado que o trabalho do Mano Menezes tem recuperado os jogadores. O William é o caso mais claro disso, né, com seu aproveitamento espetacular com o Mano, né, 10 gols em 10 jogos. Mas outros casos, né, de Fabiano, que no jogo contra a Chapecoense, né, conseguiu atuar, marcar gols, ao William mesmo, ao de Arrascaeta, recuperando titularidade, fazendo boas atuações. E acho que na partida de ontem, né, duas peças
recuperaram um pouquinho de espaço no elenco, que foram o Gabriel Xavier, tendo chance como titular, fez um primeiro tempo muito bom, segundo tempo mais apagado, quando terminou substituído, e o Leandro Damião, que marcou pela segunda partida seguida. Eu queria saber de você, Pedro, o seguinte, depois eu vou dar minha opinião também, não vou te colocar essa fogueira sozinho não, e claro, dos nossos ouvintes também. Sobre o Leandro Damião, tem salário muito alto, tem contrato com o Santos, né, existe a briga judicial, não sei em que estágio está essa situação, se o Leandro Damião no final do ano vai estar livre para poder assinar o que quiser ou alguma coisa do tipo. Mas essa recuperação do Leandro Damião para você, ela é motivada pela melhora do grupo, e aí qualquer um que entrar ali na frente vai ter chances e vai acabar marcando gols, ou o Leandro Damião tem mérito nessas situações e merece ser reavaliado com critério aí para a próxima temporada, eventualmente permanecendo no elenco do Cruzeiro para 2016, Pedro? Olha, João, por mais que a maior parte da torcida considere que o Damião é um jogador dispensável, eu já não considero ele também como indispensável. Eu não sou nenhum termo nem outro. Eu acho ele um jogador muito útil para se ter no elenco. Para uma partida como ontem, por exemplo, ele entrou, teve a sua chance, marcou o gol, recebeu uma bola de Ariel Cabral, uma bola sensacional por sinal, e marcou seu gol, conferiu, tá lá, deu a vitória pro time. Contra o Avaí, da mesma forma, entrou no segundo tempo, o jogo estava pesado, estava o campo encharcado, e ele foi lá, deu um carrinho na bola lá no meio da área e marcou seu gol também, na luta. Ele tenta se esforçar, João. Às vezes quando a fase atrapalha, não tem jeito. Futebol vai muito pela confiança. Futebol é definido muito também na confiança. Se o cara pega uma bola, finaliza, a primeira que ele finaliza já vai em direção ao gol, o cara ele já vai ter mais confiança no pé, já vai ter mais a noção, a qualidade para tentar arrematar sempre com qualidade. E o Damião, ele tem essa qualidade na finalização, por mais que ele perca muitos gols, aquele gol contra o Fluminense, eu considero que foi um pouquinho de um ponto fora da curva, que não é que ele estava atuando bem, mas assim, ele não erra aquele tipo de gol. Aquele tipo de gol é raríssimo dele errar. E ele tem atuado bem também, principalmente pela melhora de rendimento da equipe, porque chegar a bola com qualidade para ele na época dos outros treinadores, até do Marcelo, o Cruzeiro tinha uma dificuldade enorme para criar. E tanto que o Damião ele se notabilizou na época do Marcelo como um grande passador, como um grande assistente. Ele dava muito espaço para gols naquela época, porque o Cruzeiro tinha uma dificuldade de jogar, e às vezes ele recuava, ou então aparecia como fazia o pivô direitinho, e conseguia passar, deixar um companheiro com melhores condições de finalização. Na chegada do Luxemburgo, ele marcou alguns golzinhos, mas logo com aquela subida de produção que o time teve, não foi nem a subida de produção, foi o fato novo que aconteceu no vestiário. O time ganhou algumas partidas seguidas, ele marcou alguns gols, e marcou 2 gols contra o Vasco, e depois caiu de produção juntamente com o time. O time parou de render no meio campo, o time parou de chegar, o time parou de atacar, o time parou de ter um esquema que favorecia a própria atuação do Damião. E ele acabou caindo de produção juntamente com todo mundo. Mas a chegada do Mano trouxe, por mais que ele seja reserva nesse time, ele é incontestavelmente reserva, não tem como mexer na estrutura de uma equipe que está dando certo, mas ele tem entrado e tem sido eficiente, tem sido útil. E ele, por mais que tenha um salário alto, a minha resposta de manter o Damião no elenco para o ano que vem depende também de uma diminuição nesse salário, né? Porque o salário dele é muito alto para os padrões do futebol brasileiro e para os padrões ainda que o Cruzeiro costuma pagar. Então, mas eu consideraria válida a renovação, consideraria útil a renovação, e
tentaria pro próximo ano sim, João, ficar com o Damião. É claro, desde que haja uma diminuição nesse salário. Eu acho isso também. E eu tô fazendo umas contas aqui, até me embolei um pouco quando você terminar de falar aí, porque eu tava terminando o cálculo aqui. Mas os números do Damião são números fracos. Não são números excepcionais, não. Mas no futebol brasileiro, os números fracos ou regulares do Damião são números relevantes. A gente viu nas últimas semanas aí uma campanha, por exemplo, para convocação, para naturalização do Lucas Prato, centroavante do Atlético Mineiro, para a seleção brasileira. Em relação aos números na temporada, o Prato tem uma média de 0,42 gols por jogo. Ele marcou 21 gols em 50 jogos oficiais. O Damião tem a média de 0,41, um pouquinho abaixo, 18 gols em 44 jogos. Mas quando o cálculo é por minutos jogados, o Damião supera o Prato. O Damião costuma entrar, atualmente, principalmente, faltando pouco tempo de jogo, atuar por poucos minutos. Então o Damião marca um gol a cada 174 minutos jogados. O Lucas Prato marca um gol a cada 202 minutos jogados. Eu acho que o futebol não é só marcar gol. O Lucas Prato é um jogador de mais mobilidade, é um jogador que cria mais espaços do que o Leandro Damião. Em relação a assistências, eu não sei dizer aí, eu não estou com os números de assistência aqui, mas o Damião tinha um número, especialmente no início do ano, de assistências interessantes. Acho que o futebol do Leandro Damião foi muito prejudicado pela era Luxemburgo, assim como de vários outros. O time sentiu a falta de treinamento, o time sentiu a falta de entrosamento durante aquele período, mas eu estou com o Pedro, vendo esses números do Leandro Damião, um gol a cada 2 partidas jogadas, 174 minutos em campo, não é uma média tão relevante. Aliás, não completa 2 partidas, são 174 minutos. A priori dá mais de meio gol por jogo. Não é aí um número tão ruim. Mas analisando a disposição tática, o quanto o Damião se entrega e consegue ser um jogador móvel, e vendo o salário do Damião, eu estou como o Pedro. Ele não é um jogador indispensável. Não se torna dispensável tecnicamente, mas se torna a parte do valor. Caso seja possível ao Cruzeiro renegociar a condição salarial do Leandro Damião, os números, como eu acabei de destacar, aí, me parecem sugerir que o Leandro Damião, no elenco arrumado, e tem mostrado isso nas últimas 2 rodadas, pode ser uma peça útil. O que eu penso a partir disso? Sobre o Leandro Damião, acho que a diretoria do Cruzeiro precisa avaliar 2 situações. Primeiro, treinador. O que o Cruzeiro não fez esse ano. Um treinador de qualidade merece ser ouvido na formação de um elenco. Marcelo Oliveira é completamente ignorado no início do ano. Pedi as peças, elas não vieram. Veio o Luxemburgo, foi escutado para trazer o William Correia e Marinho. Agora não. A gente tem o Mano Menezes, um treinador que faz scout, que faz pesquisas, que estuda, que avalia o futebol. Se o Mano entender que o Leandro Damião é útil para o ano que vem, eu acho que o Cruzeiro deve pensar na manutenção do Leandro Damião. Entendendo utilidade, tá caro demais? É possível uma peça mais barata, um custo-benefício melhor? Acho que o Cruzeiro aí acaba assim tendo o Leandro Damião como jogador dispensável. Para mim, a questão da permanência do Leandro Damião hoje no elenco é mais técnica do que uma questão, aliás, é mais financeira do que uma questão técnica. Os ouvintes interagindo com a gente aqui, o Azul de Minas dizendo que a vaga para a Libertadores é difícil, mas que cresceu muito na torcida em várias pesquisas no Twitter, a vontade de disputar a Sul-Americana 2016. A gente já falou sobre esse tema algumas vezes. Particularmente, a minha opinião é que dá vexame de sair nas 3 primeiras fases da Copa do Brasil. Para isso não compensa. Ou mesmo abandonar a disputa da Copa do Brasil. Mas eu defendo que o Cruzeiro faça como o Ceará tentou fazer esse ano, acabou abdicando em função da ameaça de rebaixamento para a Série C. Entrar no STJD, alegar que tem 2 vagas, uma para a Copa do Brasil e uma para a Sul-Americana, e botar o time nas 2 competições. Se o Cruzeiro, nas 8ª de final da Copa do Brasil, pega o Santa Rita de Alagoas, como foi em 2014, joga o time reserva, o time titular, vai para o Paraguai enfrentar o Libertad. Se o Cruzeiro tem o São Paulo nas 8ª de final da Copa do Brasil
e tem o Deportivo Maracaibo da Venezuela na Sul-Americana, inverte, os reservas jogam a Sul-Americana, sempre priorizando os titulares no duelo mais difícil e atuando nas duas frentes. Eu acho que abdicar da Copa do Brasil, um torneio que o Cruzeiro é tetracampeão, busca o recorde isolado de maior vencedor, os adversários, já que o Cruzeiro não vence a Copa do Brasil desde 2003, vão chegando, conquistando o terceiro título, por exemplo. Então o momento é de o Cruzeiro tentar também a Copa do Brasil. Não acho que abdicar da Copa do Brasil em prol da Sul-Americana seja uma estratégia. Brigar para disputar as duas competições, aí sim, uma vez que o calendário do nosso ano é absurdo. O Azul de Minas diz ainda que o elenco é bom, faltam peças pontuais de peças decisivas, o que parece que será feito em 2016. É o discurso da diretoria. O Bruno Vicentim, em entrevista Super Esportes, falou em 3, 4 contratações para a próxima temporada, ajustes pontuais. Muita gente deve sair uma vez que o elenco é inchado, e parece que o caminho é por aí também. O Thiago Cruz fala sobre o jogo de ontem, dizendo que é mais uma grande vitória do Cruzeiro, que estamos deixando sonhar e que ele conhece esse Cruzeiro, que em 2009 foi assim, a arrancada do Cruzeiro, também da parte de baixo da tabela, para o G4, consolidada só na última rodada. A Carlinhos dos Santos diz que o elenco não é fraco, mas precisa sim de algumas peças. O Mano soube encaixar o time, mesmo faltando algumas peças. O Wellington Fonseca diz que o Cruzeiro de Mano Menezes é um time organizado, compacto e que sabe trabalhar a bola até a finalização das jogadas. Nessa semana, Pedro, a maior parte das equipes do campeonato, tem eliminatórias nessa semana, na próxima semana também, e o campeonato só volta no meio da próxima semana, na quarta-feira. Mas Cruzeiro e Sport, em função do show do Perdinha no Mineirão, foi antecipado para esse domingo. Jogo único no final de semana do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Sport. Eu queria que você avaliasse isso, Pedro. Por exemplo, as equipes do campeonato estão, com exceção do Sport também, que joga no domingo, mas eles terão 2 dias de folga. A maior parte dos treinadores aí deu 2 dias de folga para o elenco, já que os clubes vão ficar 10 dias sem jogos. Cruzeiro e Sport terão semana normal, atuam no final de semana, então houve o treinamento hoje, como o Mano Menezes faz, é a praxe do Mano Menezes. Na terça-feira aí tem rolado as folgas, o Mano entende que o regenerativo no dia seguinte ao jogo é mais efetivo, e a preparação para o confronto contra o Sport acontece. O Cruzeiro, por sua vez, vai ter aí no final da semana mais uma semana de preparação para o confronto contra o Palmeiras. O Palmeiras vai ter que atuar no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. Como é que você avalia esses intervalos? Acho que é positivo para o Cruzeiro, nesse momento, ter um intervalo diferente das outras equipes, Pedro? João, sem dúvida. Cabe ressaltar também que o Palmeiras tem esse confronto no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro, no meio da próxima semana, e no meio da semana sequente ao jogo do Cruzeiro. Contra o Cruzeiro, ele tem um confronto contra o Santos pela final da Copa do Brasil. Então, João, devido a esses fatores, o Cruzeiro acho que saiu com um pouquinho de vantagem. Saiu com um tempo maior de preparação para 2 confrontos importantes. Embora contra o Sport o confronto tenha sido antecipado, mas melhor ter antecipado. Tem uma semana inteira para trabalhar ainda. Vai ter outra semana inteira para trabalhar contra o Palmeiras. E vai para esses jogos para tentar vencer, para tentar manter a evolução, continuar mantendo o padrão. Eu aposto que o discurso da equipe dentro deste área, na preleção do técnico, tem sido vencer cada jogo, olhar para a tabela lá no final depois do jogo contra o Inter, mas vamos enfrentar cada jogo e vencer cada jogo. A torcida tem comprado essa ideia, comprou a ideia do time, e a gente está pensando em jogar pós-jogo, mas trabalhar uma semana assim seguida, uma semana de folga, uma semana mais aliviada com relação ao calendário dos outros times, para um jogo de tamanha importância, se a gente quer brigar por alguma coisa maior, é bastante importante, João. Eu acho também, Pedro, só uma correçãozinha, o Cruzeiro enfrenta o Palmeiras antes da final da Copa do Brasil. O Palmeiras vai jogar 3 dias depois a partida de ida contra o Santos pela final da Copa do Brasil. Se o Palmeiras na próxima rodada... Não. Oi?
Eu não sei se eu me expressei bem, mas foi isso que eu falei, que na próxima semana, Palmeiras, na quarta-feira que vem, já é um jogo do Brasileiro, tem um jogo contra o Cruzeiro, o jogo contra o Cruzeiro já é a final da Copa do Brasil, então o Cruzeiro pegou o Palmeiras no meio de 2 jogos de meio de semana. Isso, o Palmeiras vai ter agora um tempo maior de descanso, o Marcelo Oliveira deu aí 2 dias de folga, por exemplo, foi um dos que fez isso, mas vai voltar na quarta-feira, dia 18, para enfrentar o Atlético Paranaense. O Cruzeiro vai ter jogado no domingo agora contra o Sport. E no domingo seguinte, Cruzeiro e Palmeiras vão se enfrentar em São Paulo, com o Palmeiras tendo que enfrentar o Santos na quarta seguinte. Ou seja, 3 jogos em 7 dias, sendo aí, por exemplo, se o Palmeiras perder para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, ele está fora da briga pelo G4 via Campeonato Brasileiro. E aí a tendência é que o Marcelo Oliveira escale força mínima contra o Cruzeiro. Mesmo se o Palmeiras empatar contra o Atlético Paranaense, o Palmeiras tem a mesma pontuação que o Cruzeiro nesse momento, a tendência de deslocamento do G4 e aí priorizar completamente a final da Copa do Brasil. Coloca na agenda, o Cruzeiro a gente tem muito que secar nesse momento da competição, então tem que colocar na agenda que na quarta-feira, dia 18, um tropeço do Palmeiras para o Atlético Paranaense não é nada mal. O Palmeiras sai do caminho no Campeonato Brasileiro e tende aí a poupar seus jogadores contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Falando da próxima rodada, então, já que o Cruzeiro joga nesse domingo, o Cruzeiro vai enfrentar o Sport domingo no Mineirão, às 17 horas. O Sport é 7º colocado na competição, tem 52 pontos, 13 vitórias, 13 empates e 8 derrotas. É uma equipe que perde muito pouco. Só o Corinthians perdeu menos que o Sport, o Corinthians perdeu apenas 4 jogos no campeonato. Atlético Mineiro e Grêmio, 2º e 3º colocados, perderam 9. O Sport tem dificuldade em vencer. Venceu só 13, o mesmo número de partidas que o Cruzeiro venceu, o mesmo número de partidas que o Fluminense, 13º colocado na competição, venceu também, para vocês terem uma ideia. O Fluminense empatou muito pouco. O Sport tem toda essa vantagem em função do número de empates. Marcou 50 gols, ataque bastante produtivo, 4º melhor ataque do campeonato, 5º melhor ataque do campeonato, aliás, o Palmeiras ainda tem um ataque melhor, apesar da 9ª colocação, e sofreu 35 gols, uma defesa com desempenho intermediário, sofreu mais gols que o Cruzeiro, mas pouca coisa, o Cruzeiro sofreu 32 gols. Nas últimas 5 rodadas, o Sport venceu 4 jogos, o Paulo Roberto Falcão chegou no Sport, tem feito um trabalho de recuperação do Sport, que tinha se distanciado da briga do G4, chegou até a se aproximar um pouco da zona de rebaixamento, o Sport se recuperou, entrou novamente na briga pelo G4, atualmente aí apenas 2 pontos de desvantagem do Santos. Nas últimas 5 rodadas, 4 vitórias e 1 derrota. Vendo esses resultados, na última rodada, ontem, o Sport venceu o Grêmio por 1-0 em Pernambuco. Na rodada anterior foi derrotado pelo São Paulo no Morumbi por 3-0, a única derrota nessa sequência de 5 jogos. Venceu o Palmeiras em São Paulo por 2-0, uma vitória importante aí na briga pelo G4, e para tirar o Palmeiras dessa briga. Anteriormente, venceu o Atlético Mineiro na Ilha do Retiro por 4-1 e, completando essa sequência de 5 jogos, antes disso, venceu o Avaí por 3-0. Números fortes do ataque do Sport nessa sequência recente, a defesa também tendo um bom desempenho, mostrando, me parece que esse jogo, a gente faz muita análise de camisa a avaliar o adversário, mas esse jogo tem um panorama mais complicado do que a partida contra o São Paulo nesse final de semana, hein, Pedro? Sim, João, a gente tem que analisar que o São Paulo, ele não vem numa fase muito boa, principalmente por problemas externos que têm influenciado no resultado dentro de campo. Hoje, o 3º treinador do ano já caiu, o Doriva já foi mandado embora, e o São Paulo é instável. O São Paulo foi instável desde o começo da temporada. E é porque o Cruzeiro enfrentar o São Paulo dentro de casa, a gente já fica meio receoso por causa do retrospecto, não vencia há 11 anos, mas nessas circunstâncias está sendo mais difícil enfrentar o Sport, sim. O Sport é um time arrumado, é um time bem organizado, o Falcão conseguiu dar um jeito também no Sport, que tinha caído de produção, conseguiu recuperar alguns jogadores, o próprio André, que saiu aqui do Atlético, ele tem feito muitos gols na temporada. O Elber voltou a atuar bem, o Marlone voltando a atuar bem.
E também tem a questão do Diego Souza. O Diego Souza começou a ter boas atuações novamente. Então o time como um todo foi crescendo. Além do destaque do time do Sport nas últimas rodadas, tem sido o goleiro Danilo Fernandes, que tem pegado muito nesse jogo contra o Grêmio. Mais uma vez ele fez algumas defesas que salvaram o Sport. Salvaram o Sport de um empate ou de uma possível derrota. Então, com um time mais arrumado taticamente, é mais difícil vencer. O São Paulo, por mais que tenha nomes melhores, por mais que tenha jogadores que são considerados melhores que os jogadores que estão no Sport, não tem. É uma bagunça organizada o time do São Paulo. Ontem o Cruzeiro dominou o jogo, saiu do primeiro tempo com 1-1 porque falhou no gol do São Paulo, a defesa falhou no gol do São Paulo e porque não foi eficiente para fazer os gols, muito em mérito do goleiro adversário que pegou algumas bolas assim, sensacionais, uma defesa do Williams que ele fez, que foi muito difícil, além daquelas duas uma do Gabriel Xavier e no rebote do Williams também, ele pegou. Então, o Cruzeiro deveria ter matado o jogo, teve a oportunidade de matar e já poderia ter saído do primeiro tempo com pelo menos 3-0 para o vestiário. Já desestabilizaria ainda mais o vestiário São Paulino e poderia voltar com a goleada, mas as circunstâncias de jogo, futebol, que não é uma ciência exata, isso tudo, e a gente vai levando as complicações que vem na partida. A partida acabou se complicando no segundo tempo, muito devido ao Cruzeiro ter diminuído o ritmo, ter diminuído o volume da atuação, não porque o São Paulo cresceu, porque melhorou, mas o Cruzeiro tirou um pouco o pé. O Cruzeiro, pela intensidade do primeiro tempo, o Cruzeiro entrou no segundo tempo um pouco mais tentando acalmar o jogo, segurar o jogo e não conseguiu. Depois propôs o jogo novamente e saiu com a vitória. Contra o Sport, que é muito mais organizado, tem muito mais... O Falcão ele deu muito mais consciência tática do que o Doriva deu ao São Paulo. As condições de complicação da partida elas são ainda um pouco maiores, João, mas eu acredito que o Cruzeiro ele tem condições de sair com os 3 pontos, porque fora de casa o desempenho do Sport ele piora sensivelmente. O Sport é um time que é acostumado a jogar, a pressionar seus adversários, e fora de casa ele não faz isso, fora de casa ele espera para contra-atacar. E ele tem fragilidades nas defesas. Os laterais do Sport, eles apoiam bem, mas tem fragilidades defensivas. É bem no ponto onde o Cruzeiro gosta de atacar, das pontas para o centro. Acredito que a possibilidade de vencer, o Mano vai trabalhar muito bem essa semana aí, acredito que a possibilidade de vitória é grande. E para o jogo contra o Palmeiras também, aí a gente já vai ter aquela condição, né? Ganhando contra o Sport, vai ver alguns resultados, os jogadores vão se empolgar um pouquinho mais, e a cada jogo que passa, a expectativa a expectativa de G4 ela acaba que aumenta, mas pés no chão, acima de tudo. O Cruzeiro depende de muita coisa para chegar ao G4. Quando a gente olha a tabela, a gente até vê que é bem possível se o Cruzeiro conseguir vencer os seus 4 jogos. Mas o Cruzeiro depende, por exemplo, que o São Paulo tropece 2 vezes, né, e um empate e uma derrota, pelo menos. Se for 2 empates, o Cruzeiro não alcança o São Paulo. Se o São Paulo fizer 8 pontos, né, 2 vitórias e 2 empates, o Cruzeiro não consegue alcançar o São Paulo. Precisa que o Internacional, além de ser derrotado pelo Cruzeiro, perca outra partida. O mesmo em relação ao Sport, precisa vencer o Sport, o Sport empate, né? O Inter também perca para o Cruzeiro e ao menos empate outra. Precisa que a Ponte Preta tropece uma vez para passar o Santos, se o Palmeiras por acaso ganhar a Copa do Brasil, de 2 derrotas do Santos e tirar a vantagem no saldo. É uma situação grande, uma distância grande do saldo do Cruzeiro para o Santos. Então, quando a gente pensa que tudo isso tem que acontecer, se entende 1%. Se vê por que é menos de 1% a chance do Cruzeiro. Não é só vencer os seus jogos, é também secar os adversários e torcer para que eles tropecem. Se o Cruzeiro vencer 4 jogos e um desses que eu citei aí vencer 4, a exceção dos que tem confronto direto com o Cruzeiro, como o Sport, o Inter, é claro, o Cruzeiro não tem, tá fora.
Então o Cruzeiro precisa fazer o seu papel, mas principalmente ter consciência de que é muito difícil, né, de que essa briga não depende só das forças do Cruzeiro. Eu falei sobre as assistências do Damião e do Lucas Prato para poder diferenciar, e aí não é necessário nem média não. O Leandro Damião tem 8 assistências na temporada, o Lucas Prato tem 6 assistências. Mesmo atuando menos, o Leandro Damião deu o maior número de assistências. Muita gente vai usar o argumento do Mineiro, né, do Campeonato Mineiro, onde o Leandro Damião marcou mais gols. Isso é um dado relevante, é óbvio. Embora o Damião tenha marcado mais gols na Libertadores, e o número de minutos em campo no Campeonato Brasileiro entre os jogadores, onde caberia também uma comparação, o Leandro Damião atuou muito menos, já que se lesionou, ficou muito tempo fora da equipe, e também como opção no banco de reservas, atuando poucos minutos. Vamos ao nosso tradicional ranking de cidades. Belo Horizonte em primeiro lugar mais uma vez, seguido por Contagem, Betim, Sabará, Itabirito, Alfenas, Três Corações, São João del Rei, Montes Claros, Uberlândia, Rio de Janeiro, São Paulo, Orlândia, Guaíra, Peixoto de Azevedo no Mato Grosso, bacana a participação aqui, e a audiência internacional do Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos, e de Wichita, no Kansas, também nos Estados Unidos. Lembrando que o Guerreiros em Debate é um oferecimento da loja.guerreirosgramados.com.br, onde você pode adquirir produtos oficiais do Cruzeiro com a comodidade de não sair de casa e também desconto no boleto bancário, além, é claro, a linha de camisas do Guerreiro dos Gramados. Tudo isso e muito mais você confere na loja.guerreirosgramados.com.br. O Azul de Minas diz aqui que o esporte não vence fora de casa, concordando com o Pedro, que isso pode ser bom para o Cruzeiro, mas todo cuidado é pouco, sem sombra de dúvida, não será um jogo fácil. André Moreira diz que o elenco não é fraco, que faltou um monte de coisa nesse ano, inclusive paciência de todos em relação à torcida. O Mário Lúcio Vaz diz que é contra a permanência do Damião, que ele é muito caro. Acho que esse é o fator fundamental para que o Leandro Damião seja aí uma carta, a princípio, fora do baralho do Cruzeiro. O que ele recebe mensalmente, eu acho também que não compensa a manutenção do Leandro Damião. Sendo possível renegociar esses valores, a gente pode também reavaliar a permanência do Leandro Damião para a próxima temporada. Eu quero agora, Pedro, o Sidney está mandando aqui na produção também. Daqui a pouquinho o Sidney vai falar um pouquinho com os ouvintes, deixar o seu boa noite aqui, estreando na produção e na direção do programa de hoje também. Mas eu quero falar, Pedro, sobre uma enquete aqui que o Sidney está mandando. A gente fez uma enquete no Twitter. É um pouco óbvia, né? A gente tem um Twitter seguido majoritariamente por torcedores do Cruzeiro, sobre quem é favorito do confronto contra o Sport, né, Cruzeiro Sport. Cruzeiro liderando aí com 98%, o otimismo está alto, né? Quando se verifica isso, né, por mais que sejam torcedores do Cruzeiro, isso mostra confiança. Vários momentos da era Luxemburgo, se a gente fizesse enquete desse nível, perigava o Cruzeiro perder dentro de um portal do Cruzeiro na sua enquete, né? E eu quero saber, em função disso, então, Pedro, já, se você está otimista para o confronto contra o Sport, qual é o seu palpite? Abrir espaço já para a sua despedida, o seu boa noite aos nossos ouvintes, e aí o seu recado final, destacando o Cruzeiro Sport e sua expectativa para esse confronto, quem sabe também pitacando aí nessa disputa pela vaga Libertadores. O que esperar para esse final de ano, Pedro? Boa noite e até a próxima, meu pai. Boa noite, João. Boa noite pro Sidney na produção, na Rádio Guerreiros em Debate. Boa noite para a China Azul, para todos os ouvintes. Eu espero um jogo aberto, um jogo franco entre Cruzeiro e Sport. As equipes, elas gostam de manter a posse de bola, gostam de ter a bola nos pés. E isso vai ser a disputa primordial da partida. Quem mantém mais a bola nos pés, quem mantém mais a posse da bola, quem consegue tirar do adversário a capacidade de criar. Vai ser a disputa mais importante. Eu confio no Cruzeiro porque eu acredito na evolução desse time, acredito na evolução que tem sido mostrada desde o dia de setembro, desde quando o Mano Menezes assumiu o comando da equipe, e acredito que o Cruzeiro tem tudo para vencer o Sport. O placar 2-0 do Cruzeiro contra o Sport, o William marcando mais um golzinho, daquele jeito, melhorando ainda mais a sua média, aumentando ainda a boa fase, que espero que se estenda para a próxima temporada, que vai ser um jogador muito importante.
para fazer aquela função que ele tem feito. No elenco do Cruzeiro a gente não tem outro semelhante, não tem outro com características semelhantes. Aquela função lá é específica para ele. Ele, quando não joga ali, dá um pouquinho de trabalho. Tem que jogar com centroavante, mudar o esquema, porque com esse esquema que está encaixado, é só ele ali jogando naquele local, naquela posição. Quanto mais eu acredito na consistência que o Cruzeiro tem mostrado, principalmente na solidez defensiva, os laterais têm se segurado mais, não tá aquele desespero para sair. Fabrício tem se controlado bastante nas saídas. Eu tô achando isso muito, muito importante. Eu consigo ver a mão do treinador aí nessas questões, porque o Fabrício ele é muito faz o que dá na telha, faz o que dá na cabeça dele, ele vai pro ataque mesmo. Às vezes ele sobe sem pensar em voltar, e ele, comando, ele tem tido uma consciência tática que se destaca pelo fato de ele estar um pouco mais marcador, estar um pouco mais preso, um pouco mais fixo. Acredito sim, João, que podemos vencer o Sport. Acredito ainda mais que podemos vencer o Palmeiras, e aí, se vencendo o Sport e Palmeiras, a possibilidade de Libertadores ela aumenta significativamente. Boa noite a todos e até a próxima. E vencendo esses dois jogos é Mineirão lotado na partida contra o Joinville, né? Acho que isso que é importante. Esse fim de ano ele pode ser construído. Muita gente fala em 2002, né? Lembra 2002, o Cruzeiro estava próximo à zona de rebaixamento. Curiosamente chegou o Vanderlei Luxemburgo, iniciando o processo de 2003, mas na época classificavam 8 equipes para a segunda fase do Campeonato Brasileiro. A situação do Cruzeiro era tão ruim quando o Luxemburgo chegou, que o Cruzeiro venceu 8 jogos. O campeonato tinha um turno só, né? Eram 25 equipes, eram 24 equipes. O Cruzeiro tinha que fazer 23 partidas ao todo. Nas 8 partidas finais, o Cruzeiro venceu as 8, ficou em 9º lugar. Em 23 rodadas, vencendo 8 seguidas, acabou ficando só em 9º lugar. Não se classificou ao mata-mata, mas veio a classificação. Mas veio uma boa condição para um 2003 vitorioso, a temporada mais vitoriosa da história do Cruzeiro. Que isso se repita. Não um desfecho triste de não conseguir o objetivo já nesse ano. Mas, se não acontecer, a montagem de um elenco forte para a próxima temporada já começou. A gente está vendo aí com a base que o Cruzeiro tem atualmente. Eu vou botar agora o Sidney aqui para falar com a gente um pouquinho também, que está na produção e na direção. Antes, deixar um abraço aos ouvintes que estão participando com a gente aqui pelo Facebook também. O Cristiano Rocha, o Moacir Júnior, o Eros Aguilar, o Deiron Henrique, a Adriana Rocha Souza, a Jennifer Lawane. E vou pedir, Sidney, para você deixar o seu boa noite. Hoje ficou aí só nos bastidores. A semana que vem, quem sabe, você está aí na escala para estar debatendo com a gente. Mas deixar o seu boa noite, deixar o seu agradecimento à nossa audiência também, é claro. E, claro, sua participação aí, registrando suas impressões para Cruzeiro Esporte para esse final de ano, sem esquecer do palpite para a partida deste domingo no Mineirão. Boa noite, Cid. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Obrigado aí pela moral, pela atenção e oportunidade para poder estar participando, nem que seja brevemente. Você falou aí antes de falar do próximo jogo, você acabou de falar do objetivo, né, do time, que no meu ponto de vista o objetivo já foi cumprido, né, porque o objetivo inicial, né, pelo contexto da temporada, era fugir do rebaixamento, era conseguir os 43 pontos, na minha opinião, que escapariam. Já passou de 45, então o objetivo já foi cumprido. Agora o que vier para frente é lucro, e eu estou iludido que o time ainda tem chance, né? Infelizmente estou iludido, não queria estar, mas estou iludido. Acredito que tem muita gente iludida também. A gente tem que tomar cuidado para não criar essa pressão do time ter a obrigação de conseguir a vaga, mesmo jogando bem, jogando melhor que muito time que está na frente aí, em 5º, 6º lugar, por exemplo, o próprio São Paulo, né, que a gente ganhou ontem, acabando com o voo longo. Sobre o Damião aí que foi discutido, eu renovaria com ele se diminuísse o salário, porque, igual foi debatido aí, o salário alto não está compensando. Futebol é um momento, ele está num momento melhor, mas
mesmo assim ainda negociaria uma baixa no salário. O próximo jogo é para 40 mil, pelo menos, né, um jogo isolado. Eu achei boa essa antecipação, porque se fosse no meio da semana o público já ia ser menor, talvez uns 28, 25 mil. Sendo domingo o único jogo do fim de semana pelo brasileiro, o pessoal já não está nem aí para a seleção brasileira, pode todo mundo ficar focado neste jogo. Eu acho que pelo menos uns 40 mil deve dar, né, no jogo contra o Sport, que eu também vejo como favorito, o Cruzeiro, principalmente pela campanha fora de casa do Sport. Mas isso é só na teoria, né? A gente sabe que na prática o time pode complicar para a gente. Esses times do Nordeste sempre gostam de complicar. Enfim, estou confiante com o rendimento do time aí. Eu postei ontem a possibilidade do Cruzeiro classificar, mesmo se perder um jogo e vencer 3, ainda eu vejo com boa chance ainda de classificar, mas falando novamente, não vamos criar essa pressão para o time conseguir, porque o objetivo que era escapar já conseguimos, e o objetivo secundário, no caso, seria já planejar 2016 jogando bem. E o time tem apresentado um futebol digno, né, do Cruzeiro. Claro que ainda tem que melhorar alguns detalhes assim, mas a evolução é nítida e o time está muito bem para 2016. Então é isso aí, muito obrigado aí pela oportunidade de participar rapidinho. Hoje estou fazendo a missão impossível aqui de substituir o competente Paulo Costa, mas a gente vai levando. Espero ter ajudado todo mundo aí a poder ouvir, né, participar da rádio, que é de cruzeirense para cruzeirense. E é isso aí, domingo a gente vai estar com o tempo real, vai ter as colunas aí durante a semana, e é isso aí, fica chato com o Cruzeiro, João. É isso aí, Sidney. Para dar uma ideia, não quero diminuir o otimismo do torcedor cruzeirense. Eu estou otimista vendo a tabela dos adversários, que acho que os adversários que estão acima não são confiáveis. Mas se a gente projetar os últimos 4 resultados das equipes, exceção do Cruzeiro. O Cruzeiro venceu os 4 jogos, mas os últimos 4 resultados do São Paulo, os últimos 4 resultados do Inter e por aí vai. O Santos termina à frente do Cruzeiro, né? O Santos fez as últimas 4 rodadas 8 pontos, precisa fazer 6 para terminar na frente do Cruzeiro. Fazendo 6, vai para o saldo com 8, fica à frente, o Cruzeiro vencendo todos os jogos. O São Paulo fez 7, o Cruzeiro passaria provavelmente no saldo. Então até agora o Cruzeiro seria o 5º colocado. O Internacional fez 9. Uma derrota, por exemplo, poderia ser a derrota para o Cruzeiro. Se o Inter vence os 3 jogos, não adianta nada, o Inter termina à frente, já estamos em 6º. O Sport, 3 vitórias e 1 derrota. Repetindo isso, mesmo perdendo para a gente, fica à frente, Cruzeiro em 7º. Ponte Preta, 2 vitórias e 2 derrotas. O Cruzeiro passa. Palmeiras, 1 vitória, 3 derrotas, e o Cruzeiro passaria, terminaria na 7ª colocação. Né? Não conseguiria nem o 6º lugar, que vale vaga direta nas 8ª de final da Copa do Brasil na próxima temporada. Então é muito difícil, a gente sabe que é muito difícil, mas a briga continua. E lembrando de 2009, lembrando de tantas arrancadas históricas do Cruzeiro, não tem motivo para deixar de lutar, de fazer acontecer. Aqui a questão não é acreditar, aqui a questão sempre foi fazer acontecer, a começar por uma vitória contra o Sport no próximo domingo. Por isso a presença de cada torcedor no Mineirão neste domingo é fundamental. Eu quero deixar um abraço ao pessoal do Sada Cruzeiro, né, que nas últimas semanas aí colocaram mais 2 títulos na galeria de troféus do clube. Pude ir a Betim na final contra o Zenit Kazan, um jogaço de vôlei. O Sada Cruzeiro é impressionante, né? Quando a gente vê que do outro lado tem uma seleção mundial de vôlei e o Sada Cruzeiro vence com relativa tranquilidade por 3-1, a gente tem a dimensão do que é essa equipe. Um dos maiores esquadrões da história do esporte brasileiro, né? Sem sombra de dúvida, o Sada Cruzeiro bicampeão mundial, e começou a temporada nacional, depois da conquista do Campeonato Mineiro, já também, do hexacampeonato estadual, com o título vencendo a Supercopa de Vôlei sobre o Taubaté na última sexta-feira. Tranquilidade total, 3-0, só o primeiro set, 33-31, com alguma dificuldade. Depois um passeio sobre o rival que é considerado a principal ameaça ao Sada Cruzeiro na Superliga. Tudo então parece caminhar para mais uma temporada perfeita do Sada Cruzeiro, que vai ter aí Copa do Brasil de vôlei,
vencendo disputa o Sul-Americano de Vôlei em fevereiro em Taubaté. E posteriormente também a gente tem a disputa, aliás, ao longo disso tudo, a principal competição da temporada, que é a Superliga. Muitos títulos para os nossos guerreiros das quadras, aqueles que honram sempre as nossas 5 estrelas. Eu lembro que o Guerreiros em Debate é um oferecimento da loja.guerreirosgramados.com.br, onde você pode adquirir os oficiais do Cruzeiro, com a comodidade de não sair de casa e também desconto no boleto bancário, além, é claro, a linha de camisa do Guerreiro dos Gramados. Tudo isso e muito mais você confere na loja.guerreirosgramados.com.br. Eu lembro ainda, né, que o Guerreiros em Debate é feito ao vivo, mas ele também é gravado. Então, se você perdeu uma parte, se você quiser indicar para alguém, a gente vai fazer aqui a edição do programa daqui a pouquinho e disponibilizar na sequência. Não é imediato, mas ainda hoje deve estar aí disponível, no mais tardar amanhã, a gravação do programa de hoje, assim como estão disponíveis nessa temporada, a temporada 2015 do Guerreiros em Debate, na radio.guerreirosgramados.com.br. A gente está transferindo o acervo de 3 anos da rádio aí para o YouTube, e aí vai estar disponível em breve todo o conteúdo, muita coisa bacana. Só esse ano, por exemplo, a gente teve, por exemplo, participação do pessoal do Sada Cruzeiro, teve também entrevista com o Bruno Vicentim, muita coisa bacana que você encontra na radio.guerreirodosgramados.com.br. Eu convido vocês, é claro, para seguirem acompanhando todo o conteúdo do Guerreiro dos Gramados, guerreirosgramados.com.br, colunas diárias, muita informação sobre o Cruzeiro, muita opinião sobre o Cruzeiro, um portal que é feito de torcedor para torcedor, para acompanhar também o pré-jogo que a gente vai disponibilizar no sábado para Cruzeiro Esporte, a cobertura em tempo real no Twitter, no Facebook, no Google Plus, né? E claro, pós-jogo, cobertura total de Cruzeiro Esporte nessa sequência aí para que a gente possa conquistar uma vaga na Libertadores, manter-se vivo nessa briga. O Pedro está pedindo para a gente avisar, ainda tem texto dele no site, por exemplo, muita coisa bacana para se ver lá no guerreirosgramados.com.br. Eu me despeço por aqui, deixando meu boa noite e convidando vocês então a conhecerem e acompanharem todo o conteúdo do Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Mais uma vez, boa noite e até a próxima, pessoal. Guerreiros em Debate.